Vamos ler no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Versículo 21. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ó nosso Deus, estamos diante da Tua palavra que é a verdade, diante de Ti que és fiel, portanto que cumpres a Tua palavra. E nós rogamos que o Teu Santo Espírito, que inspirou a Mateus registrar o que temos lido, possa iluminar os nossos corações, possa nos dar a Tua palavra, dar-nos entendimento, e que verdadeiramente recebamos a Tua palavra como ela é, palavra de Deus. Prepara os nossos corações, tira todo o obstáculo, toda a incredulidade, toda arrogância espiritual e faz-nos recebê-la com mansidão. Sabemos que estamos a caminho, sabemos que haveremos de estar na Tua presença. Por isso pedimos, Senhor, salva-nos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com a Tua misericórdia, por causa da Tua misericórdia. Amém. Diante do que temos considerado domingo após domingo, nesse texto, nos deparamos, como vimos a partir do domingo passado, com coisas que deveríamos levar muito a sério. Todos que aqui estamos, sem exceção, porque nascemos neste mundo, estamos a caminho. Todos, sem exceção, estamos, mesmo que não creamos, mesmo que não entendamos, mas estamos sob o julgamento divino. Por que digo isso? Porque o Senhor Deus, quando criou o homem, lhe deu toda a condição possível para que o homem o glorificasse. De todas as suas criaturas, o homem é a criatura racional que pode, como temos feito nesta noite, adorar o Senhor, prestar-lhe culto, porque é uma criatura de Deus, imagem e semelhança do Senhor Deus. Mas por causa disso, o Senhor Deus lhe deu responsabilidades. De maneira que, como somos responsáveis, nós haveremos de prestar contas diante do Senhor.
E esse texto que acabamos de ler, ele, como começamos a ver no domingo passado, ele retrata dois tipos de profissão de fé. Uma que é caracterizada pela desonra ao Senhor nosso Deus. Por isso o Senhor Jesus diz que só entrarão aqueles que fazem a vontade do seu Pai. Logo, ele está falando de um tipo de profissão de fé, onde as pessoas, apesar de dizerem o que querem dizer, quem sabe até cantar como nós cantamos nesta noite, mas o seu coração está longe do Senhor Deus. Daí que o próprio Senhor Jesus disse: este povo, citando Isaías, honra-me com os lábios, mas longe de mim está o seu coração, e chamou esses tais de hipócritas. Mas há um outro tipo de profissão de fé, como nós vimos, segundo o verso 21, que diz respeito àqueles que, contrariamente a esses que nós acabamos de definir e de citar, esses obedecem ao Senhor, esses fazem a vontade do Senhor. E nós vimos que a vontade do Senhor consiste naquilo que o apóstolo João disse na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 23, que disse: a vontade de Deus consiste em que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Ora, vimos que nesse verso 21 há uma advertência de nosso Senhor Jesus Cristo para todos, portanto, todos que invocam o seu nome. Advertência essa que tem como propósito aquilo que também falamos, ou seja, que façamos o nosso próprio julgamento ou um autoexame. Como está a minha profissão, aquilo que eu digo crer com a minha própria vida. Isso posto, irmãos, apenas à guisa de recordação, queremos considerar a segunda parte desse texto que vai do verso 21 a 23, na verdade os versos 22 e 23 desse capítulo 7, à luz do seguinte tema: o desmascaramento público e final dos falsos professantes. Vejam que eu não chamei de falsos profetas, eu disse falsos professantes. E por que eu fiz? Primeiramente porque tal expressão, falsos professantes, vai além daquilo que atinge os falsos profetas. Isto é, tal expressão é inclusivista, ou seja, inclui os falsos profetas, mas essa expressão abarca a todos os que, em matéria de religião, em matéria de relacionamento com o Senhor, dizem Senhor, Senhor, mas o seu coração não é regenerado. Além disso, eu utilizei essa expressão falsos professantes, porque ela de fato abarca, ela envolve tantos que confessam e não fazem, como os que confessam e chegam ao ponto de reivindicar justiça por causa de suas ações, como esses aqui estão dizendo no verso 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos milagres. Então vejam que a expressão falsos professantes, conquanto não esteja aqui na Bíblia, mas podemos tomá-la porque o que o Senhor está falando diz respeito não só àqueles
que se apresentam dizendo: aqui estão as minhas credenciais, falo em línguas, eu profetizo, eu expilo demônio, ou então eu faço milagres. Mas também atinge aqueles que simplesmente dizem que são presbiterianos, são isso, aquilo outro, e não fazem nada. Por isso eu disse que a expressão tem que ser tomada no sentido mais abrangente possível. A questão fundamental, portanto, não está no simples fazer, mas sim no como fazer, pois só entrarão no reino dos céus os que fazem, os que atuam ou agem segundo a vontade do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Tomo-me como exemplo. Não importa que alguns possam dizer que eu sou um pregador razoavelmente bom. Não importa que eu mesmo chegue à conclusão de que eu prego a palavra do Senhor Deus. Mas o que mais importa é como eu faço isso. Faço isso para a glória do Senhor, prego a palavra do Senhor Deus para a edificação do povo do Senhor. Ou eu faço para agradar a mim mesmo, ou eu faço para ter plateia, ou eu faço para que os homens sempre me tenham em alta conta. Eu repito, o que está em jogo aqui não é tanto o que eu faço, mas como eu faço. Em outras palavras, tomando o contexto, não basta a árvore dar fruto para ser considerada aprovada. Não, é necessário que o seu fruto seja bom, seja saudável, seja agradável, e o Senhor mesmo se agrade de tal fruto, e então esta árvore pode ser considerada como boa. Pelos seus frutos os conhecereis. Eu quero aplicar esse princípio a nós, homens e mulheres. E quando fazemos, eu penso da seguinte maneira. Isso para esclarecer o que estou dizendo. Uma pessoa pode ser impressionantemente ativa, hiperativa e produtiva. Ela pode ser do tipo, relatado aqui nesse verso 22, fizemos muitas coisas. No entanto, se tudo isto, ou seja, se todos os seus frutos não agradarem ao Senhor, tal pessoa não será aprovada pelo Senhor Deus, porque quando Ele testa, Ele testifica se o fruto é bom do ponto de vista dele ou não. E se não for bom, conforme o verso 19, Ele lança fora. Irmãos, antes de prosseguirmos, eu quero dizer aos irmãos e irmãs, a todos os que me ouvem, em matéria de religião, eu vou repetir pela enésima vez, como há engano. Em matéria de religião, o engano é tal que, às vezes, pais bem-intencionados gostariam muito que seus filhos estivessem tocando. Que lindo ver os filhos tocando. Com o seguinte perigo de eles tocarem para o seu próprio ego, porque não são crentes. E mesmo que fossem crentes, ainda assim há perigo.
Nesse sentido, os pais deveriam, antes de tudo, ter a convicção de que seus filhos são árvore boa, de que já nasceram de novo. Porque, meus irmãos e irmãs, como vamos ver adiante, nós estamos a caminho e haveremos de ser julgados. Não tem como ser diferente. Com isso em vista, de que o Senhor está querendo ver, fazer ou testificar do fruto, quem fez a vontade dele, quem não fez, consideremos o julgamento final dos falsos professantes. Em primeiro lugar, atentemos para o cenário no qual todos os falsos professantes serão julgados, serão condenados pelo Senhor. Eis o cenário. Atentemos para isso, para duas expressões. São elas, naquele dia, e a expressão, hão de dizer-me. Vocês já encontraram aqui? Vejam, versículo 22, naquele dia, hão de dizer-me. O que isto significa? Que dia é este? Este é o dia em que se cumprirá aquele princípio que está contido no verso 19, como já citei aqui. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Este é o dia do julgamento final, quando nosso Senhor Jesus Cristo, o juiz, Ele está dizendo, hão de dizer-me, Ele é o juiz, Ele é quem vai pronunciar a sentença. É exatamente nesse dia, quando Ele, Jesus, que muitos dizem, Jesus é amor, e é de fato amor, mas Ele é justo, Ele é aquele que o Senhor Deus constituiu como juiz, que julgará todos os homens. Este dia é o dia, portanto, que o grande rei retribuirá a cada um segundo as suas obras. Esse é o princípio que aqui está contido. A árvore foi plantada. Por que ela foi plantada? O Senhor criou a árvore, plantou a árvore para que ela dê fruto. E Ele quer fruto bom. Se a árvore está utilizando inutilmente o solo no qual ela deve se fixar, para que dele retirar os nutrientes que farão com que ela seja saudável e seus frutos saudáveis, mas se ela, a despeito disso, produz frutos maus, tal árvore será cortada e lançada ao fogo. Para vocês verem que, de fato, é a retribuição. Mateus capítulo 16. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui. Este é o último sermão do último domingo do ano. Que coincidência, que santa coincidência, porque nós falamos muito de final de ano, e vamos nos deparar com uma palavra dessa, a fim de nós nos autoavaliarmos. Mateus 16, 27, leiam comigo por gentileza, porque o Filho do Homem há de vir na sua glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Se nós fôssemos adiante, no capítulo 25 de Mateus, versos 31 a 33, veremos
que aqui fala do final, quando diz, no verso 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E nós sabemos que o julgamento acontece aqui. Os da sua esquerda são banidos para sempre da sua presença. Os da sua direita são chamados para a comunhão eterna com ele, o grande rei. Mas se formos mais adiante, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, eu deixo de ler Romanos capítulo 2, de 5 a 8, porque acabamos de ouvir a leitura durante o momento de cânticos. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, atentemos, meus irmãos, para a palavra que nós vamos ler neste momento. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Veja os dois elementos que fazem parte daquilo que eu tenho dito que é a vontade do Senhor Deus: fé e amor. A tal ponto, verso 4, que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente, essas tribulações, do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Eis o cenário de Mateus 7, 21 a 23. O grande rei, na sua glória, ele chega e ele faz essa separação que ninguém ficará de fora, todos os homens de todos os tempos. E então, ele fará a declaração do veredito final, ou a indicação do destino eterno de cada um. Então todos os falsos professantes serão publicamente expostos, serão conhecidos de todos e serão definitivamente banidos da face do Senhor, como nós acabamos de ouvir o relato em Mateus capítulo 25, verso 41. Esse é, portanto, o cenário implícito nessa passagem. E, meus irmãos, creiamos no que nós estamos ouvindo, creiamos no que está escrito na palavra do Senhor Deus. Eu e cada um de vocês estaremos, naquele dia, diante deste grande juiz. Creiamos nisso, porque se assim for, viveremos à luz disso. Alguns que querem passar no vestibular, querem uma profissão,
sabem que vestibular é teste. Por isso estudam. Porque vão ser testados. Mas os que não querem nada com o vestibular, não querem nada com o futuro, no sentido do que estou falando, acadêmico, não estudam. Claro. Não estão aí para teste. E se dão mal. Nós todos estamos na escola preparatória da vida. E todos nós, sem exceção, estaremos diante do Senhor, o grande Rei. Neste cenário que acabamos de mencionar. Eu pergunto, você crê nisso? Em segundo lugar, consideremos como o pecado da autoconfiança perseverará até o momento final da nossa existência. A autoconfiança me impressiona. Eu prefiro pessoas que, como os discípulos, ao ouvir o Senhor dizer, um dentre vós me trairá. Mesmo amando o Senhor, um por um se chegou ao Senhor dizendo, Senhor sou eu. Eu prefiro assim. Mas é impressionante ver que dentre os 12, o traidor, chega-se ao Senhor e diz, Senhor, acaso sou eu? Vocês estão entendendo? Será que Judas Iscariotes tinha tanta confiança? Ou será que de fato ele era hipócrita, consciente e descarado, porque mesmo sabendo que estava para trair o Senhor, já tinha feito acordo com os principais sacerdotes, mas ele se achega ao Senhor fazendo aquilo que os seus companheiros fizeram, só que eles fizeram cheio de temor. Mas esse texto mostra como o pecado da autoconfiança está aí presente. Isso me faz lembrar, eu não sei se os irmãos já perceberam, porque eles vão dizer assim, em teu nome fizemos, em teu nome fizemos, em teu nome fizemos. Me impressiona também ver que no Antigo Testamento, os falsos profetas reivindicavam falar da parte do Senhor. Eu também me impressiono com isso. Será que quando esses homens chegavam e diziam, assim disse o Senhor, assim disse Jeová, será que esses homens estavam enganados ou eles tinham consciência de que estavam mentindo? Isso é uma pergunta que eu faço. Não há tempo, mas se os que estão anotando, dê uma lida em casa, em 1 Reis, capítulo 22, do versículo 5 ao 28, e vocês verão que Acabe, um rei ímpio, que teve chances e mais chances da paz do Senhor, tinha os seus próprios profetas, aqueles que faziam tudo o que ele queria, inclusive diziam o que ele queria ouvir. Mas aquele rei odiava um mensageiro do Senhor chamado Micaías, odiava Micaías porque nunca profetizava, dizia ele, o que é bom, sempre fala o que é ruim de mim. Mas os seus vários profetas
não só estavam enganados, mas enganavam ao rei Acabe. E o que dizer acerca dos que em nossos dias fazem coisas espetaculares em nome do Senhor? E aqui de novo é algo que me destroça por dentro, quando eu vejo, principalmente pessoas que ouvem a Escritura através do púlpito desta igreja, e pessoas que se bandam para o lado do pentecostalismo e não observam que duas coisas o Senhor exige como sinais garantidores de uma fé genuína, ou melhor, de uma salvação legítima, genuína e, de fato, uma salvação que não tem quem possa arredar, que é exatamente fé no Senhor Jesus Cristo, como Ele é, o Senhor, o soberano, aquele que eu devo santificar como o Senhor em meu coração, e amor uns pelos outros. De novo eu volto a dizer, de várias pessoas que, conquanto façam coisas proezas e tais coisas, mas essas pessoas se apresentam odiando determinada outra pessoa, irmã aqui, marido, deixa o marido em casa e vão fazer, e fazem, acontece, e não atentam para o engodo da religião, que está na religião que professa. Eu gostaria que os irmãos abrissem 2 Tessalonicenses capítulo 2. Versículo 9. Eu vou ler a partir do verso 7. O apóstolo Paulo diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E a semelhança, digo, meus irmãos, dos falsos profetas do tempo de Acabe e outros tantos. Eis o que diz o verso 11, respondendo a certa indagação que fiz. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, é impressionante. Essa palavra aqui não é para quem nunca ouviu a palavra, não é para aqueles que estão aí, estão longe de tudo que se chama igreja. Essa palavra é para pessoas que estão conosco, pessoas que andam no meio do povo do Senhor Deus, pessoas que ouvem a verdade, mas não amam a verdade, não acolhem com amor à verdade para serem salvos. Pelo contrário, deleitam-se com a injustiça, ainda que professem a verdade. Vejam, tanto nesse texto lido como o que eu já citei do Antigo Testamento, todos estavam, ou seja, os profetas, cheios de autoconfiança, todos estavam estribados no seu próprio entendimento, e todos invocavam o nome do Senhor, mesmo nesse estado.
Isso me faz lembrar a parábola que o Senhor contou daquele homem que sobe ao templo fariseu e diz: Senhor, ele faz isso. Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 2 vezes por semana. Autoconfiante, cheio de si, estribado nos seus feitos. Então, meus irmãos, voltando para o nosso texto, esses muitos estão, portanto, aqui terrivelmente colocados diante do glorioso Rei, onde muitos deles já haviam morrido, estavam fora de Cristo, estavam, portanto, no inferno. Sim, aqui estão todos eles expressando todo o seu pavor e terror diante do tribunal. Mas ainda assim, o pecado da autoconfiança parece continua presente, pois eles continuam dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu fizemos. Meus irmãos, o pecado da autoconfiança chama-se gloriar-se em si mesmo, gloriar-se nas coisas que se faz, gloriar-se nos homens, etc. Mas nós fomos chamados não para nos gloriarmos no que somos ou no que fazemos, porque temos visto que é um grande, terrível pecado, mas devemos sim, como o apóstolo Paulo, poder dizer: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu e vocês precisamos dizer isso com segurança. Caso contrário, estaremos fadados a surpresas terríveis. Que tipo de fruto temos produzido? Estamos preparados para aquele dia? Somos autoconfiantes? Cremos que toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo? Eu gostaria nessa altura de dizer uma coisa mais. Mesmo que você, porventura, esteja em luta em relação ao que você está ouvindo, não admita. Eu digo luta para aceitar a verdade como ela é verdade. Esse discurso pode ser duro, mas se nos humilharmos, se reconhecermos o nosso pecado e clamarmos a misericórdia do Senhor, certamente moveremos o seu coração em nossa direção. Porque está escrito: Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Então, como o publicano, devemos fazer, batendo no peito, sentindo-nos indignos de estar diante desse Deus Santo e clamar: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Em terceiro lugar, além do que já vimos, ou seja, o cenário, terrível cenário, e além disso, aquilo que vimos que chamamos de pecado da autoconfiança, o gloriar-se em si mesmo, nas coisas ou nos homens, e não em Deus, na sua cruz. Consideremos a contrastante atitude do Rei, o Senhor Jesus, para com os falsos professantes. Prestem bem atenção. Qual será a atitude do Senhor Jesus, o juiz, para com todos os falsos professantes? Para com os que viveram o tempo todo ocultando o seu verdadeiro caráter? Isso é duro. Ocultar o verdadeiro caráter é duro. É pecar contra si mesmo. Mas qual a atitude do Senhor diante disso? Antes de tudo, a atitude do Senhor é exatamente contrária àqueles que viveram ocultando o seu verdadeiro caráter. O Senhor Jesus afirmou que nada ocultará. Pelo contrário, ele diz, falará de forma clara. Ele diz, então, verso 23, lhes direi explicitamente. O verbo do original aqui desse texto significa confessar abertamente, significa declarar publicamente. Por isso que a tradução que diz, e eu lhe direi claramente. Nosso Senhor aqui afirma, em certo sentido, que lhes será honesto para com aqueles que não foram honestos com Ele. Porque é desonestidade. É desonestidade dizer sou cristão e não considerar o Senhor Jesus Cristo, que é de fato quem nos empresta o nome. É desonestidade cantar aquilo que cantamos pela manhã, que Ele é amigo. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. É desonesto. Mas Ele vai agir com honestidade. Ele vai dizer, em primeiro lugar, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. O Senhor pode perguntar o que fizeram em todo o tempo esses que estão agora diante dele. O que fizeram? Irmãos, ouçam-me. Uma oração que nós precisamos fazer, sabe, uma das orações é a seguinte: Senhor, preserve-me a sinceridade e a retidão. Eu e vocês precisamos estar certo de que o que dizemos uns aos outros, antes falamos a Ele. O Senhor não se agrada de propósitos escusos, planos escusos.
Porque quando é assim, a palavra naquele dia é: nunca vos conheci. Vejam, irmãos, que eles vão dizer que conhecem o Senhor, porque estão dizendo: Senhor, Senhor. Mas o Senhor negará tal coisa ao dizer: nunca vos conheci. O que significa essa expressão? Observem, já falamos algo no domingo passado. Conhecer significa aqui intimidade, ou seja, implica em proximidade, denota uma relação de amor, uma íntima comunhão, uma sincera amizade. Irmãos, a relação é tão íntima que o cabeça, Cristo, tomou o seu corpo, a igreja, e estão em unidade. Essa expressão, portanto, tem a ver com amor do Senhor ao crente e amor do crente ao Senhor. Aquele que guarda a sua palavra. Nunca vos conheci, portanto, significa que nunca houve uma habitação do Espírito do Senhor no coração, no homem interior. Nunca houve vida de Deus em suas almas. Em outras palavras, esses tais nunca se tornaram participantes da natureza divina. Nunca foram achados em Cristo verdadeiramente. Por isso, irmãos, aqui nós temos a negação pública de uma relação que nunca existiu. Nunca existiu. E o Senhor, de forma contrastante, vai dizer: nunca vos conheci. A esses tais. Além disso, o Senhor também declarará publicamente: apartai-vos de mim. Contrastando com o que os falsos afirmavam, ou seja, ter comunhão com o Senhor. Porque alguns, para impressionar, fazem exatamente isso. Assim disse o Senhor. E disse: eu falo com o Senhor. Eu queria que vocês vissem, irmãos, um dos profetas de Acabe, depois que Micaías disse que o rei não escaparia, que o rei subiria, mas ele não desceria com o povo, porque ele disse: vejo o povo como ovelha sem pastor. E um foi até ele, como que esbofeteando, e disse: o Espírito de Jeová fala por mim. É terrível uma coisa dessa. Mas o Senhor vai dizer que nunca teve comunhão com esses tais. Apartai-vos de mim. O que mais o Senhor deseja com o seu povo em relação à sua igreja é comunhão. Isso é tão sério, tão certo, que Ele veio e deu-nos o Espírito Santo para habitar em nós. E eu vos enviarei o outro Consolador, que estará para sempre convosco e estará em vós. Então esses tais que professavam ter santa comunhão com o Senhor naquele dia serão banidos da sua presença. Não existe nada pior que isso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou bastante sensível.
Se eu souber que há pessoas me rejeitando, isso me dói. Se eu souber que há pessoas que não querem a minha presença, isso também me dói. Mas, irmãos, ouvi o Senhor Jesus Cristo dizer: apartai-vos de mim, não tem igual. Não tem igual. Irmãos meus, o meu desejo, a minha oração é que nenhum de nós ouça palavras como essa naquele dia. Pelo contrário, porque ele só tem duas palavras: vinde para a comunhão eterna, doce comunhão, ou apartai-vos. Não existe meio termo. Purgatório, só há essas duas coisas, porque só há o caminho estreito que conduz à vida e o caminho largo que conduz, que leva à destruição. Portanto, ou é vinde, benditos de meu Pai, tomai posse, entrai e tomai posse da herança que vos está preparada desde antes a fundação do mundo, ou é isso: apartai-vos de mim, conforme temos visto. Por que ele vai fazer isso? Porque ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Meus irmãos, naquele dia, quando o Senhor vier pela segunda vez, quem não foi encontrado revestido de sua justiça, verá cumprido em si o que a Bíblia fala com toda clareza, que ele virá segunda vez, não mais para tratar de pecado, é para levar o seu povo, porque depois disto é juízo. Não existe outra possibilidade. Que horrível é não aproveitar o tempo desta primeira visitação do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo aos incrédulos lá da Grécia, quando disse que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, disse ele, notifica, ou seja, ordena aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, Jesus Cristo, que destinou, que designou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Portanto, se não há arrependimento, mas pelo contrário, contínua falsidade ou agenda oculta, eis o que sobrevirá aos ímpios ou falsos naquele dia: apartai-vos de mim. Uma última palavra de contraste. Vejam bem o contraste. Eles diziam que conheciam o Senhor, Senhor, Senhor. O Senhor diz, nunca vos conheci. Eles diziam, consequentemente, que mantinham comunhão com o Senhor. O Senhor diz, apartai-vos de mim. São contrastes. Mas agora, eles dizem, somos profetas, somos pastores, somos irmãos, somos crentes, somos obreiros do Senhor, somos homens de Deus, somos mulheres de Deus. E o Senhor diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão, sabe o que eu vejo nisso?
aquela árvore bonita, e o Senhor vai até ela, não é aquela que nós lemos em Marcos, e o Senhor encontra de fato frutos, mas não são frutos bons, porque os frutos são iniquidade. Meus irmãos, seja o que for, seja os dons quais forem, se não forem exercidos para a glória do Senhor, para a edificação da igreja, em outras palavras, em amor, de nada aproveitará. Seremos tidos por iníquos. Que contraste! Publicamente desmascarados, publicamente identificados, obreiros da iniquidade. Eu espero que o Senhor seja gracioso com cada um de nós e nós temamos, porque esse é o Jesus que nós professamos. É o Jesus que prova o seu próprio amor para conosco, apontando para a cruz. Mas é o Jesus que diz o seguinte: se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? E uma das coisas a maneira de nós honrarmos a Ele é amando, em outras palavras, é obedecendo a sua palavra. Esta semana, eu estava aqui no gabinete, tudo bem, tudo tranquilo, e de repente me veio à mente um pastor que não é daqui, do estado. E eu confesso aos irmãos que não senti prazer nenhum em lembrar daquele irmão. Isso pesou-me no coração. Eu clamei: Senhor, misericórdia, é meu irmão. Achava que estava tudo bem, mas por uma atitude dele, eu estava odiando aquele irmão sem ter consciência disso. E clamei a misericórdia do Senhor. Irmãos, o mandamento do Senhor Deus é este: que creais naquele que Ele enviou, e por Ele foi enviado, e que vos ameis uns aos outros, ou que nos amemos uns aos outros. Este é o único meio de nós darmos bons frutos, é se amarmos, porque cremos no Senhor. É se pudermos dizer assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Baixemos nossas frontes.